Olá, amados. Olá, amigos. Nós estamos aqui nesta gravação da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Nesta gravação nós estamos indo para a quarta lição da revista Princípios em Busca de Deus. Eu quero convidar a você a estar orando comigo neste momento para que Deus possa falar aos nossos corações. Pai de amor, nosso Deus, nós te agradecemos a oportunidade e rogamos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos entender a interpretação da Tua palavra, ó Pai, e assim, de modo particular, ela venha falar alto aos nossos corações. Perdoa as nossas faltas e pecados, dirija-nos, pois, nesta hora, abençoa todos quanto aqueles que estão nesse momento e estarão, ó Pai, ao alcance dessa gravação. Assim oramos, assim pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da lição, dessa quarta lição da revista Princípios em Busca de Deus é Felicidade em Deus. O texto se baseia lá do Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 30. Eu quero convidar você também a acompanhar a leitura da palavra de Deus como texto base desta lição. Assim então diz a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Verso 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Isso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Seguindo, verso de número 11. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar para aqui tirar a água. E ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados o adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, no verso 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Verso 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos
ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E aí então, esse é o texto base, o texto que nos dá a sustentação para esta lição. E repetindo aqui o tema, felicidade em Deus. E eu quero aqui já colocar algumas perguntas para provocar você nessa lição. O que é adoração? O que a adoração significa para você? Quais são os fatores, os instrumentos da adoração? O que atrapalha ou contribui para a adoração? E outra pergunta que a gente vai estar ao longo dessa lição também fazendo: será que existem barreiras para a adoração? Mas vamos então lá ao texto. Jesus então se dirige por passar por Samaria de uma forma proposital. Eu creio que, de fato, Jesus usa esse acontecimento inusitado, porque não era comum, né, um homem conversar com uma mulher em público, e muito menos, né, um judeu, conversar com uma mulher samaritana. Mas Jesus usa esse momento inusitado, estranho para a época, para o costume, né, da época, para nos ensinar o que é adoração. Então, é algo assim espetacular de que como as estratégias que Jesus usa, né, de modo a que venham nós aprendermos acerca dos seus ensinamentos. E dentro aqui o texto que nós podemos observar, nós observamos que a adoração não é um evento místico, movido por um cântico ou uma música. A adoração vai além dos cânticos. Há um entendimento, né, da nossa, limitado, que adoração é aquilo que nós realizamos na igreja ou mesmo em casa, entoando um louvor, né, no embalo de uma música, de uma letra. Mas a adoração vai muito mais além do que isso. A adoração, conforme foi o ensinamento aqui desse diálogo com Jesus com a samaritana, é estilo de vida, é procedimento, a forma como nós assim vivemos no dia a dia. E além disso também é submissão, é reconhecimento do seu estado pecaminoso, e consideramos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Então a adoração, ela não pode estar limitada apenas no momento em que nós nos reunimos para cantar para Deus. A adoração envolve todo o nosso ser. Ele envolve todo o nosso ser de forma integral. Ele envolve o nosso corpo, ele envolve a nossa alma, ele envolve também o nosso coração. Ambientes e lugares não são determinantes para uma adoração relevante. Jesus diz: olha, nem vocês sabem, não vai ser aqui o local, né, do Monte Gerizim, nem lá em Jerusalém, o local exato, não existe um endereço para adoração. Mas vai chegar a hora, né, que os verdadeiros adoradores estarão adorando a Deus em espírito e em verdade, não importando o ambiente, não importando o lugar. Às vezes eu fico pensando sobre algumas pessoas, cristãos até, que quando vão em uma determinada igreja, elas dizem que não sentem a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus naquele tipo de igreja, mas na outra já não sinto, porque o ambiente é diferente. Então, isso não é adoração. Porque a adoração, ela vem, né, do coração de uma pessoa. Não importa o ambiente em que ela esteja, ela tem que ter o estado de oração, ela tem que ter um espírito de adoração, ela tem que ter uma postura de adoração em qualquer lugar, em casa, no trabalho, na rua. Então, se alguma situação ali que você achar que para adorar precisa sentir algo, você precisa ficar arrepiado, você precisa ser envolvido, isso não é adoração. Que adoração é o fato de você estar
imbuído, preparado, mas através também daquilo que seja o seu proceder, o seu reconhecimento, e que Jesus é o Senhor, e que Jesus está acima de tudo, independente das circunstâncias, independente do local, independente de igreja, independente de ambiente. Então, ambientes e lugares não são determinantes. Eu lembro de Paulo e Silas na prisão, quando lá, presos, acorrentados, eles começaram a louvar, eles começaram a adorar o Pai, mesmo feridos, mesmo porque o que levava eles à adoração era o fato do serviço, o serviço que eles estavam fazendo, e aquela prisão representava um ato de adoração a Deus, até que as celas e as correntes se quebram. Então não existe um local específico, ali é melhor, aqui é melhor, aqui é pior. Se você está nessa de escolher lugar para adorar, você não está, de fato, dando a melhor ou a adoração verdadeira ao Pai. E aí, Jesus pergunta àquela mulher, tem água para beber? Jesus pede água a ela. E ela então fica assustada, né, com aquele pedido. E Jesus ali diz, né, que ele é fonte de água viva. E o que eu quero colocar nesse texto, nesse trecho, nesses versos, quando Jesus assim declara a ela que ele é a fonte, é que toda adoração deve ser centrada em Jesus, deve estar centrada em Cristo. Jesus é a fonte de adoração. A adoração, ela deve confessar também Jesus como Senhor. Ela deve nos levar que, de fato, Jesus é o principal ação motivador daquilo que nós fazemos em adorar a Deus. Então, veja bem, ele é a fonte, a adoração não vem de mim, do meu esforço, da minha vontade. A adoração não vem da minha inteligência. A adoração não vem das minhas habilidades. A adoração, o que faz com que eu adore a Deus em espírito em verdade, essa adoração ela vem em Jesus. Então é interessante que para uma adoração verdadeira, você precisa estar ligado a Jesus, você precisa estar como compromisso com Jesus. Na lição anterior, o Eduardo falou sobre conversão. Então é interessante, né? O ato da conversão é o ato que você se submete, você entrega a sua vida a Jesus. E se você não tiver Jesus como fonte da sua adoração, então não será uma adoração verdadeira. Ele é a fonte de toda adoração. Adoração, também, segunda lição, ela não é fruto, né, do coração humano, como falei agora anteriormente. Ela não é fruto também daquilo que seja uma organização que você possa achar assim, poxa, tem que estar tudo bem organizado, que pode ter que uma igreja, um local, né, pode até ter todas as ferramentas tecnológicas, os melhores corais, os melhores cantores para adorar a Deus, mas sem desafinar, enfim, com todo o entendimento, sabedoria e conhecimento da música, mas não necessariamente a adoração ela está ligada aí. Isso é verdade porque Jesus vai até aquela mulher. Jesus busca nela uma pessoa totalmente assim, que para a sociedade naquela época era errado, ela tinha um status de prostituta. Ela vivia meio a divórcios, adultério, mas Jesus vê nela uma pessoa capaz de ser uma adoradora. Então a adoração vai além dos nossos méritos, daquilo que a gente faz certo, daquilo que a gente entende que é excelência, mas é uma excelência humana. E Jesus ele procura adoradores na sua essência, no seu desejo de adorar, porque não adianta você ter todo um conhecimento para adorar, para cantar, mas na realidade isso não significa nada para Deus. Deus ainda procura verdadeiros adoradores, está à procura de verdadeiros adoradores. Quem beber desta água nunca terá sede. Jesus fala
que essa água ela vem do Espírito Santo. É interessante que a lição passada, né, proferida pelo Eduardo, dada pelo Eduardo, ela vai de encontro a esse texto, a lição de hoje. Porque a água que Jesus nos dá, pela qual bebemos e nunca mais teremos sede, ela vem do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. E ele então que vai guiar, que vai nortear a nossa vida para a verdadeira adoração. E às vezes algumas pessoas falam assim, eu estou tão vazia, eu não consigo adorar a Deus hoje, ou esse tempo, ou na minha vida, estou passando por um momento difícil, complicado, eu não consigo. Aí eu pergunto, onde está o Espírito Santo de Deus na sua vida? Porque ele é que é o motivador, é ele que vai dar a regência da nossa adoração. Mas aí, como coloquei, a adoração não pode se restringir apenas o louvor dos cultos de domingos. A adoração é no dia a dia. A adoração envolve a nossa vida por completo. A adoração, ela nos confronta do nosso pecado. Tanto é que Jesus pergunta àquela mulher, onde está o seu marido? A adoração confronta, naquele momento ali, né, o adultério, confronta também a questão do preconceito racial. Estamos vivenciando muito isso nos dias de hoje, né? Todo esse pensamento, essa reflexão contra o preconceito racial. Ali também, a adoração, Jesus ali conversando e dialogando com aquela mulher, envolve a fome. Então a adoração, ela confronta com aquilo que nós sentimos, passamos, aquilo que nós somos e aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Então, e especialmente, né, colocar aqui a questão também daquilo que nós estamos sendo para Deus. Então a adoração, ela nos leva a uma mudança, a um estado de reflexão de que uma ação, uma atitude nossa possa estar errada, que nós precisamos mudar. A adoração nos leva a uma transformação. A conversão, ela nos leva a ser uma nova pessoa. Então a adoração, ela confronta o nosso eu, como que eu estou sendo. Então Jesus ali confronta aquela mulher e ela cai, na realidade Jesus elogia, você está falando a verdade. E às vezes nós mentimos na adoração. Às vezes nós nos escondemos na adoração. Às vezes nós achamos que Deus não está vendo, que Deus não está olhando, mas Deus está olhando para o nosso coração, Deus está olhando para a nossa vida e Ele quer nos ajudar. Ele não nos vê e assim nos condena ou despreza, mas Jesus quer que nós venhamos mudar de atitude, se essas atitudes não estão como um ato de adoração para o Pai. O pecado então atrapalha a adoração. A adoração ela confronta a nossa vida, ela confronta o que somos e ela nos leva também a uma mudança e uma transformação. A adoração não pode ser medida pela emoção, mas pela transformação do coração do homem e da mulher. E diz lá Isaías, no texto assim, refere esse texto, traz a referência desse texto, Isaías 29:13, que diz assim: esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Eu vou repetir: esse povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E às vezes nós expressamos, falamos, mas de fato não temos o nosso coração totalmente voltado, entregue nas mãos de Deus. Às vezes até choramos, às vezes até nos emocionamos, mas não passa de uma mera emoção, de um momento, né? Como é assim triste, né, de ver e às vezes, né, isso acontece, que às vezes a gente sempre fala do outro, mas nós também, em que ali estamos ali numa adoração, numa entrega, talvez no momento de culto, mas quando sai dali tudo volta ao normal ou até mesmo pior. Então nós precisamos honrar a Deus com verdade, não só com os lábios, mas com as nossas atitudes e com o nosso coração convertido a Deus. A adoração não pode ser movida assim a Deus
apenas porque Deus pôde satisfazer os nossos desejos. Tem gente que, e nós também estamos incluindo aqui, porque eu estou tomando cuidado de falar do outro, mas também eu quero me incluir nessa questão de que às vezes nós adoramos a Deus apenas no sentido de que Ele nos atendeu. E aí eu lembro de Davi, né, quando ele assim era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele não ficava ressentido com aquilo que Deus naquilo que Deus não respondia a ele. Ele estava sempre pronto para adorar a Deus. Ele orava, ele pedia, ele clamava. Mas mesmo que Deus não o atendesse, Deus era o Deus, o Senhor da vida dele. E às vezes nós somos movidos à adoração se Deus der o emprego, se Deus der o trabalho, se Deus der o dinheiro, se Deus nos curar. Então a gente coloca as questões para adorar a Deus. E eu quero colocar que a adoração está acima de todas essas coisas. Como é lindo ver uma pessoa, mesmo doente, adorando a Deus. Como ver uma pessoa passando necessidade e adorando a Deus. Como é bom ver alguém, né, que não tem nenhum motivo. E nós temos um motivo maior. Por mais que nós não recebamos nada nessa vida, nós temos um motivo maior, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz e pelos nossos pecados. Então, o que leva você a adorar a Deus? O que motiva você a adorar a Deus? Não adore a Deus apenas por Ele ter realizado os seus sonhos, os seus desejos. O prazer e a felicidade está em adorar a Deus, não importando as circunstâncias. Eu quero desafiar você, não sei qual momento que você esteja passando na sua vida, nesses dias, mas que você não deixe de adorar o Pai, seja lá qual for a circunstância que você esteja passando. Conhecer a Deus é um ato de adoração. Você não pode ser enganado. Diz ali o Senhor, olha, Jesus falou para aquela mulher, você não conhece. Você não conhece. E aí, Jesus, assim, o que quer dizer para ela? Que os samaritanos não reconheciam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Então, Jesus coloca essa situação que ela não conhecia. O conhecimento da palavra de Deus nos leva também a uma adoração que agrada ao Senhor. Tem muita gente cantando heresia. Tem muita gente cantando coisas que na realidade não refletem a essência de Deus. Aquilo que seja o significado de Deus, né, das nossas vidas. O que Ele é, o que Ele representa. E às vezes nós nos envolvemos pelo embalo da música, pelas situações e acabamos entrando em heresias. Mas porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, nos aprofundarmos na palavra de Deus para termos a base da nossa adoração. A adoração ela precisa estar firmada, fundamentada na palavra. Ela não pode ser apenas algo que venha a ser esboçado nos nossos lábios de qualquer maneira. Ela precisa estar fundamentada na palavra. Então, como falei no início, adoração não apenas são cânticos, mas adoração é um estilo de vida. A adoração não é serva da liturgia. Tem muita gente que quer controlar, né, e achar que o fato da liturgia ela seja, né, aquilo que seja a adoração perfeita a Deus. Deus está acima da liturgia. Cada igreja tem um costume de prestar culto ao Senhor, embora o apóstolo Paulo recomenda lá a ordem no culto, né, em que haja oportunidade por cada vez de um falar, para que não haja confusão. Mas quando nós falamos de culto, nós não podemos restringir Deus dentro do nosso culto, da nossa religiosidade. Deus está além disso. E aí, por isso que não há lugar, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Deus está aonde nosso coração esteja, para adorá-lo em espírito e em verdade. Então, e aí nós vemos o fato de Jesus passar ali por Samaria para encontrar aquela mulher. Eu quero, assim, dizer que essa lição, ela encontrou você. Jesus é como se ele estivesse passando por Samaria. É como se ele estivesse passando agora, nesse momento, pela sua vida.
E Ele está chamando você para adorar você, não importando as circunstâncias da sua vida. Jesus está chamando você. Jesus está não apontando para os seus erros, mas dizendo de que o quanto você deve, e eu também, buscar em Deus a transformação, a mudança, para adorarmos Ele em espírito e em verdade. Eu quero colocar aqui para terminar, né, uma experiência. Uma certa vez no passado, já tem algum tempo, eu estava muito arrasado, estava passando por uns problemas assim financeiros, então estava muito para baixo, estava deprimido. Até que, andando ali pelo centro da cidade, eu vi uma igreja aberta e ali estava tendo um culto. E ali o pregador dizia, né, louve a Deus, adore a Deus. E eu não estava realmente, né, com desejo nenhum, embora tenha entrado naquela igreja, de esboçar nenhuma palavra de cântico para Deus. Mas eu fui levantado e ali realmente eu confessei a minha tristeza, o meu momento que estava passando, e comecei a louvar a Deus, a agradecer a Ele e pedir perdão por estar ali sendo ingrato diante dele. E eu saí bem diferente de como entrei. A felicidade, né, conforme é o tema da lição, a felicidade está em Deus. Eu estava achando que a felicidade estava naquilo que Deus poderia fazer, resolver, né, pagar as minhas dívidas. Mas ali eu aprendi que a felicidade está em Deus, em adorar a Deus. Eu quero colocar para você, né, que seja lá onde você possa estar procurando a felicidade, mas que você não coloque nada acima daquilo que seja na adoração ao Senhor. A felicidade está em Deus, a felicidade em Deus está a partir do momento que você reconhece como Ele como o Senhor da sua vida, a partir do momento que você tem uma vida íntegra, uma vida que agrade a Ele. Adore a Deus, né, na sua casa, como esposo, como pai. Adore a Deus lá no seu trabalho, como dê o seu melhor lá no seu trabalho. E as pessoas, elas vão glorificar a Deus pela sua vida. Eu quero nesse momento orar pela sua vida e que de fato Deus possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa lição e pedimos perdão por nossa ingratidão, por não reconhecermos o Senhor, ó Pai, na nossa vida como a principal fonte, ó Deus, da nossa adoração. Ó Pai, assim que nós venhamos também mudar, ser transformados pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Ache em mim e ache na vida do meu irmão o verdadeiro adorador. Perdoai as nossas faltas e pecados, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado aí pela sua companhia. Nos vemos então nas próximas lições, tá bom? Deus abençoe você. Até lá. Um abraço.